E aí galera, tudo bom? Charles por aqui mais uma vez no canal Estudos Bíblia Sagrada, tá? Voltando aí, andei meio sumido aí, né? Felizmente tive que fazer uma cirurgia no olho, né? Olho direito aqui, né? E tava aí me recuperando, né? Graças a Deus agora deu tudo certo, tô conseguindo enxergar melhor, né? E podendo aí retomar, né, as minhas atividades aí. Ainda não no trabalho, né, mas aqui no canal posso voltar a fazer vídeo aí. Tá bom? Então, espero que vocês orem por mim também, posso estar me recuperando e voltando ao trabalho também, tá? Então a gente parou aqui, né, a gente vai continuar o capítulo 9 aqui no Evangelho de João, né? A gente já falou um pouco dessa situação do encontro de Jesus, né? Com esse cego de nascença e essa repercussão, né, que deu entre o povo, enfim, que a gente sabe que era um momento especial ali de festas, né, judaicas aí em Jerusalém, Judéia, enfim, né, e isso aconteceu no dia de sábado, né, e Jesus fala que ele é a luz do mundo, né, e aí ele vem com esse milagre, né, até a mentalidade dos discípulos, né, como a gente vê muito hoje, as pessoas veem pecado em tudo que é coisa, e eles achavam que isso era um pecado, alguma coisa. Jesus disse que não, que realmente ele nasceu cego, porque para esse momento, né, para que Deus fosse glorificado e o Filho de Deus fosse um sinal, né, em relação a ele ser o Messias. Né. Só que o mundo religioso não aceitava isso por causa, a gente já sabe disso, né, por causa de inveja, por causa de glória própria deles, né, da situação deles entre o Império Romano, o povo, né? Então eles se achavam ameaçados por isso e infelizmente isso cegava o coração deles em relação à verdade. E foi isso que aconteceu mesmo, né? Então a gente já viu esse momento, né, da cura, né? Realmente esse debate que o cego de nascença, que provavelmente era uma pessoa adulta, né? Não era nem criança nem adolescente, ele já era. Até a gente vê o relato do pai e da mãe dele, né, especificando isso, né? Então a gente viu que esse homem que não participou de escolas rabínicas, né, provavelmente era uma pessoa que não tinha nada, porque ele só passava a vida dele mendigando e não tinha trabalho, não tinha nada. Então era um homem que pela sociedade, quem é esse cara para estar falando alguma coisa com autoridades, com os líderes, né, com a alta cúpula, né, o sinédrio, né, os mestres das escolas, né? Quem é esse cara? E, na verdade era esse cara que, por intermédio dele, Deus estava sendo glorificado. Ao contrário dos líderes religiosos que se diziam, entre aspas, né, a gente já viu isso no capítulo 8, né, esse confronto, né, entre Jesus e os líderes, né, dizendo que realmente eles não serviam a Deus, mas serviam ao que? Aos seus próprios interesses, seus próprios egos, e não a Deus e a salvação do povo. Então, esse cara, ele mostra que a verdade não importa os argumentos, o que você venha, né, mesmo que ele fale pouco, né, a verdade continua sendo uma verdade, né? Ao contrário de muitas narrativas, né, e mentiras. E chega um povo, que a gente já viu isso, né? Um povo não, chega um ponto, né, que eles partem para desmoralizar a pessoa, e a gente sabe que isso é uma tática, né, porque você não consegue ganhar, na verdade, porque você tem que estar mentindo, inventando várias coisas. E chega um ponto que não tem para onde você ir, então você parte para o que? Desmoralizar a pessoa, né? E até o ponto de também agredir a pessoa em situações que foi o que aconteceu com Cristo, né, o Messias, o assassinato dele, né? Só que a gente viu também, ao contrário disso, a fé dessa pessoa, que realmente nem conhecia Jesus, né? Ele nem sabia quem ele era, simplesmente ele recebeu uma cura e ele acreditou nele e foi firme, né, na fé dele, até o ponto dele ser expulso da sinagoga ou de qualquer outra coisa, né?
ser mal visto, enfim, para ele não interessava ele seguir a verdade. E ele foi fiel a isso até o ponto de sofrer por isso. E Jesus viu isso, essa fé dele, que na verdade ele nem conhecia Jesus. Certo? Então a gente vai ver o início desse relato aí agora, né? Que a gente terminou no versículo, a gente parou, né? No versículo 34, vai começar no capítulo 9, versículo 35, tá? Só que lembrando, né? Não deixe de deixar seu like, que isso é importante para o canal, né, de comentar também, né, no vídeo, né, a sua opinião. Eu quero ver a sua opinião sobre esse estudo, né? E porque o propósito desse canal é realmente isso, né? A gente crescer na fé, ver seus conhecimentos, né? Poder aí estar sempre seguindo a verdade, o ensino, né? Ao contrário desse mundo aí que a gente sabe como é que está a elogiosidade, né? E realmente está aí levando as pessoas para o erro. E também deixa de se inscrever no canal, compartilhar o estudo também, isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Então a gente viu que eles expulsaram o cego de nascença, né? Mas, ouvindo Jesus que tinham expulsado ele, então Jesus encontrou com ele e perguntou para ele. Só que, sempre lembrando que o cego de nascença, ele não sabia quem era Jesus. Ele só falou com ele. E ele simplesmente falou para ele fazer aquilo e acreditar naquilo, né? Que é uma fé no impossível, né? Naquilo que ele acreditava. E naquilo que ele acreditava, se ele acreditava mesmo, aquilo ia acontecer. Nas palavras de Jesus, né? E foi isso que aconteceu. E Jesus chega e fala para ele em meio, sempre lembrando que isso é um momento de festa, é num sábado, então tinha bastante pessoas. Jesus chega do nada conversando com ele. Crês tu no Filho do Homem? Então a gente sabe que essa identificação dessa palavra, Filho do Homem, é relevante ao descendente de Davi, ao Filho de Deus, ao Messias. Tá? Sempre lembrando isso. E ele respondeu o quê? Quem é Senhor? Isso no Senhor no sentido de respeito, enfim, né? A gente sabe disso, até porque ele não conhecia quem era Jesus, né? Então, quem é ele, Senhor? Para que eu possa crer nele. Aonde ele está? Que eu possa ver ele, né? E aqui é o sentido realmente de ver ele. Certo? Com os olhos. Esse é o sentido, tá? E Jesus lhe disse, já os tem visto. É eu que falo contigo que sou essa pessoa. E o que ele faz? Ele afirma, eu creio, Senhor, que você é o Messias. E ele o quê? Reverenciou ele, né? Que no sentido adorou aqui. Muitos veem essa palavra como um sentido de adorar como se fosse adorar um Deus. E na verdade não é isso o trecho, né? Adorou no sentido de reverenciar ele, né? Prosseguiu Jesus. E é legal que esse contexto, tanto o contexto aqui do capítulo 9, né? Esse contexto com o cego de nascença, é no momento de festa onde tem muitos judeus. Então Jesus ele tá proclamando, né, quem ele é, certo? E a missão dele, né, em relação ao reino de Deus, né? E isso se complementa também ali no capítulo 10, tá? No início do capítulo 10. E sempre lembrando a relação entre visão, ver, a luz, certo? Esse paralelo que ele faz. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Para o quê? Para julgamento. Certo? Jesus ele veio para salvar, ele sempre disse isso, eu não vim aqui para condenar o mundo. Eu, Jesus, vim para salvar aquilo que Deus prometeu. Só que, ao contrário, a mensagem que eu trago é o que julga vocês. Né? Os sinais, as maravilhas que eu faço, aquilo que eu prego, isso é o que julga vocês. Certo? Por
porque procedem de Deus. Deus dá o testemunho. Isso a gente viu ali na primeira epístola do João, né? Deus dá testemunho do Filho dele. Quem não crê nisso já está condenado, né? Quem não crê na mensagem do Filho do Homem está condenado, está julgado. Por quê? Porque é a mensagem de Deus. Então tudo isso vem de Deus e é Ele que está julgando, certo? Eu vim para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, ele está falando, literalmente, de uma coisa que aconteceu com um cego, que ele fisicamente mostra o que ele faz espiritualmente, as pessoas que seguem ele, e as que não seguem já estão julgadas, certo? Então, agora ele está falando no sentido espiritual da coisa. E isso rebate aos líderes religiosos, porque ele é um rabino, né? Jesus, ele é um mestre, ele é um rabino, certo? Então, os líderes religiosos, ele fala isso no meio deles e no meio do povo. Então, ele é um líder, Jesus, um líder espiritual, né? Como os líderes rabínicos, enfim, os outros mestres fariseus são, né? Então, alguns dentro dos fariseus que estavam perto dele dizem: acaso também nós, que participamos de escolas rabínicas, né, somos da alta sociedade ali dos judeus, dos líderes religiosos, né? Temos a Torá, né? Nós somos cegos? Tipo, no sentido aqui não é a afirmação que eles são cegos, mas como nós podemos ser cegos? Será que a gente também é cego? E Jesus responde: olha, se fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então a questão de todo esse contexto que Jesus está dizendo, ele está dizendo em relação ao Filho do Homem, ao Messias, certo? Aquelas pessoas que não identificam ele como sendo o Messias, mas se voltam para ele pela mensagem que ele traz, pelos sinais, por aquilo que ele se diz pelo que os profetas confirmam isso, não há pecado neles. Por quê? Porque eles acreditam no Messias que perdoa os seus pecados. Ele veio para isso, para salvar. Agora aqueles que estão vendo os milagres, estão vendo a confirmação dos profetas, certo? E mesmo assim não creem, eles estão dizendo o quê? Que o testemunho que Deus está dando, que não é verdade. Isso não é verdade. Isso é mentira. Então eles estão sendo condenados por isso, certo? E é interessante que lá na epístola, eu vou abrir aqui para mostrar, certo? Lá na primeira epístola de João, é realmente isso que João está explicando lá na epístola dele, aqueles que não creem em todos esses sinais que Deus dá, e mesmo assim as pessoas negam isso, né? Que é a primeira epístola de João ali, acho que é o capítulo 4. Eu acho que é o capítulo 5. Aqui, ó. É isso, é capítulo 5, versículo 6 em diante. Esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com sangue, que é no sentido do batismo e a crucificação dele, né? É com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho disso, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. Essa parte aqui não existe, tá? Nas escrituras antigas, tá? Então eu vou pular isso. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, olha o que ele está falando aqui, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Aquele que não crê, não acredita, não dá crédito a Deus, faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, e ele já está condenado.
certo? Então é mais ou menos isso que Jesus está falando, tá? Então, é esse mais ou menos o intuito desse vídeo agora, nesse momento, tá? E no outro vídeo eu vou continuar, tá? Essa continuação desse testemunho, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Bons estudos. Que Deus ilumine e abençoe o início da semana de vocês e guarde vocês do maligno. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.